Super Revisão Enem Colégio Objetivo, onde estão as melhores cabeças. Estamos aqui no Colégio Objetivo e eu estou batendo um papo com o Tiago dessa vez. Então, Tiago, você, mesmo aluno do segundo ano, já está se preparando de forma mais intensa para esse Enem 2012? Com certeza, eu acho que a preparação ela tem que haver desde o ensino fundamental até o terceiro ano. No caso, o Enem, ele é uma prova que mistura os conhecimentos adquiridos na escola e os conhecimentos de fora, que são os conhecimentos de mundo. É uma prova muito complexa. Com certeza. Tiago, você teria alguma pergunta para a nossa equipe de professores de plantão? Sim, minha pergunta vai para o professor Roberto. Eu quero saber que dicas eu posso tirar do texto em inglês para resolver a prova de interpretação textual. Então tá aí o Tiago se preocupando com a prova de inglês. Eu sou Jussier Júnior, diretamente do Colégio Objetivo para o Super Revisão Enem. Em relação às dicas de língua inglesa, é muito simples. Primeiro, todo aquele conhecimento que o aluno tem no seu dia a dia, as redes sociais que ele participa, a sua conversa, o bate-papo, o MSN, a leitura que ele faz, acaba dando dicas importantes para entender o texto, para compreender. Já que é comum o Enem utilizar músicas, utilizar figuras, então todo esse elemento vai acabar sendo importante para nós. Um elemento que eu destaquei, já em relação à pergunta que foi feita, são as palavras cognatas. O que são palavras cognatas? Aquelas palavras cujo significado, cuja escrita são similares em duas línguas, no nosso caso, inglês e português. Os textos, em geral, eles são ricos nesses termos. O nosso texto aqui, por exemplo, ele é riquíssimo nessas palavras e interessante. A proporção que você vai entender nas palavras, que você vai marcando essas palavras, e que você vai avançando no texto, então você vai pegando dicas importantes para isso. No caso aqui tem um Global, Car e Future, que facilmente a gente descobre o significado. Mais adiante, eu tenho a palavra autores. Aqui, Economist, que é o nome de uma revista. Eu tenho a palavra Protect, proteger, dependência. E a palavra óleo, que já dá a ideia de combustível. A seguir também nós temos uma dica importante para que o aluno entenda esse texto, esse candidato. Ele fala que o óleo é o problema, então facilmente você descobre o significado da frase. E os carros, também utilizando-se de cognatos, os carros são a solução, ok? Mais adiante, se formos seguindo, utilizando ainda esses cognatos, nós vemos a palavra otimistas e vemos também a palavra geração, além, é claro, da palavra revolução. Então, nesse caso, pelas palavras que nós vamos pegando até agora, a gente vai vendo que elas vão dando dicas importantes para você entender esse texto, certo? Mais adiante, como está bem claro no texto, já que a gente citou a questão dos combustíveis, do petróleo, tem a palavra hidrogênio, eletricidade e biocombustíveis. Outra palavra que o aluno vai prestar atenção é aqui, ó. A palavra livro. Por que essa palavra vai ser importante? Simples. Ao avançarmos, quando formos às questões, então todas aquelas palavras que foram marcadas, elas vão servir de dicas para a questão que fica até um pouco óbvia. Então, considerando a organização textual e o assunto abordado no texto, qual assunto que nós abordamos? A gente falou de combustíveis, falou de carros, falou de soluções, falou de uma revolução, certo? Então aí você já sabe que está se falando de combustíveis alternativos, já que a palavra hidrogênio foi citada, também a palavra eletricidade, então já é uma mudança no comportamento de como os carros são feitos. E eu acho que o candidato lembra, nós anotamos a palavra livro. Então, a partir dessa, não poderia ser a letra A, é uma campanha publicitária. Não, seria uma campanha publicitária pela forma como o texto foi escrito. É importante sim você observar
todo o texto, as figuras que são citadas. É importante você observar informações às vezes mínimas que vem lá embaixo no texto, então no título. Então aqui não se trataria de uma campanha publicitária, já que a campanha publicitária ela envolve elementos mais visuais. No caso, não seria a letra A. Na letra B, o resumo de uma pesquisa. Seria um resumo, mas não de uma pesquisa, já que uma pesquisa ela envolve elementos mais complexos, certo? Mais formais. E aqui a gente vê que tem um autor, lá embaixo existe a referência de onde foi tirado o texto, então não seria uma pesquisa. Na letra C, nós citamos, a gente até marcou a palavra livro, certo? Então tem aqui a resenha de um livro, a palavra livro está bem claro, a gente pode fazer a relação da questão com o elemento que foi marcado do texto. Então, por que é um livro? Porque a gente marcou também a palavra autores, então se você é autor, é de alguma coisa, de um livro, e no livro fala-se da produção de automóveis com energias alternativas. A gente falou de eletricidade, falou de biocombustíveis, falou de hidrogênio, então a nova revolução. Não seria a letra D, porque não é uma carta. Para ser uma carta, teria que haver uma referência de um escritor embaixo, no final do texto, e uma notícia informando as vantagens de uma linha de veículos, porque na verdade não há uma marca específica. Cita-se sim uma marca de veículos, mas não se está fazendo uma descrição desse produto. Então, nesse caso, a alternativa C seria a melhor para completar a questão. É importante sim você observar todos os elementos textuais. Quando a gente fala em elementos textuais, não apenas a linguagem verbal, mas a linguagem visual. Uma tabela que venha no texto, ela é importante para você entender, uma figura, um desenho. Então, todos esses são elementos que acabam mostrando a ideia. No nosso caso aqui, ficou muito claro, não é? Quando se abordou a questão dos combustíveis e quando o autor do artigo ele foi muito claro a falar de que se tratava de um livro. Por isso que nós temos aqui a alternativa C, a melhor alternativa para essa questão. A gente continua no pátio do Colégio Objetivo e eu vou falar com a Bruna. Então, Bruna, mesmo você estando no primeiro ano, o que é que você acha dessa preparação mais cedo? Dá a gente mais segurança na hora de fazer a prova, não é? Com certeza, eu acho muito importante, principalmente para os jovens de hoje que estão ingressando no ensino médio, não só do ensino médio, mas também do ensino fundamental, que comecem a ter essa conscientização que é necessário haver uma preparação antes, que essa preparação não ocorra apenas no terceiro ano, que é importante principalmente ter uma boa base no primeiro ano, para que você se entre mais aquele espírito do Enem, chegue mais confiante na prova, como vem ocorrendo no Colégio Objetivo, onde desde cedo as crianças elas vêm sendo incorporadas ao Enem, vêm aprendendo a lidar melhor com esse novo vestibular. Então, Bruna, mas a prova está aí, sábado, domingo, e mesmo em cima da hora, você tem alguma dúvida para a nossa equipe de professores? Eu queria dirigir uma pergunta ao professor Marcelo Rosé, em relação às cognatas e os falsos cognatos, a forma como são abordados no Enem. Então, a pergunta da Bruna, eu sou José Júnior, diretamente do pátio do Colégio Objetivo para a Super Revisão Enem. Oi pessoal, continuando com as dicas Enem, é importante ressaltar, da mesma forma que acontece em inglês, língua estrangeira, que os cognatos e os falsos cognatos são o foco de qualquer texto. No espanhol podemos ver aqui com muita clareza o termo basura, que é um falso cognato, que corresponde a lixo. Então, o título é O lixo que dá lucro. E diz assim: a comunidade porteña, gentilício de quem nasce no Porto, Buenos Aires, iniciou, aqui nós temos que preencher esta lacuna com a resposta que vem após, uma campanha destinada a fomentar entre os vizinhos da cidade a classificação em duas sacolas diferenciadas para facilitar a tarefa dos cartoneiros. Cartoneiros, quem lida com cartão, se está lidando com lixo, papel e cartonagem, só pode ser o catador de lixo. Vocês veem que aí nós estamos utilizando
complementos. A iniciativa oficial pretende lograr, é o verbo conseguir, alcançar, que os vizinhos separem papéis e cartões do restante do lixo, colocando-los numa, só pode ser teoricamente uma sacola verde, diferenciada, né? Ou especialmente identificada para que as pessoas que revendem estes desperdícios possam juntá-los com mais facilidades. Ora, preenchendo as lacunas, fica claro que a alternativa deverá ser letra B, porque se iniciou uma campanha, a campanha já teve início, pretérito não pode ser amanhã, não será dentro de 2 dias, e se já iniciou também não é hoje e não será o sábado. Voltando, temos aqui a letra B confirmando a classificação do lixo numa sacola ou bolsa verde. Podemos ver ontem, lixo e bolsa, sacola. E aí, obviamente, temos a resposta para o texto em questão. E uma dica importante para os acentos diacríticos ou diferenciais, que é muito comum na língua hispânica. E aqui coloco os exemplos práticos com 3 elementos iguais, onde o acento diacrítico diferencia um do outro. Solo com acento, sempre somente, corresponde ao advérbio. Os outros solo sem acento, um é adjetivo, que significa sozinho, e o outro solo é o substantivo, que se refere ao solo musical. E aqui, obviamente, 3 exemplos que identificam. Solo faltam 15 dias para a Navidad, ou seja, somente faltam 15 dias para o Natal. Estou muito solo, ou seja, estou muito sozinho, e me encantam os solos de violino, ou seja, me agradam os solos de violino. E com isso, acredito que podemos ajudar vocês. Boa sorte no dia do evento. Muito obrigado.